Caio, você começou o programa falando de depressão e me encontro nesse estado. Há uma semana entrei em depressão e após isso até lembranças de relacionamentos antigos que já tinha esquecido voltaram. Sinto-me um cara só, sem muitos amigos. Tenho 22 anos e eu não gosto de baladas. 22 anos. Muitas vezes fico sem ter o que fazer, pois meus amigos vão, né? Você pode me ajudar a sair desse estado, Caio? Eu já fui de igreja evangélica. E isso me trouxe foi mais dores. Uma delas ligada ao fim de um relacionamento por intermédio de um pastor. Gosto da palavra. Gosto da palavra de Deus. Mas eu não gosto de pessoas que fiquem se metendo na minha vida como nas igrejas. Nem eu, né? E na maioria das vezes, essas pessoas sequer ligam para perguntar como eu estou, se eu preciso de algo. Ô Caio, como servir, sair da depressão? Você me aconselha a procurar uma igreja? Não. Quais livros podem abençoar minha alma nesse momento de desistência de mim mesmo? Eu aconselho a ser igreja. Mas aquela igreja que a gente procura não é igreja, né? É um lugar, é um prédio, é uma instituição. Uma igreja que você procura e você acha é um fenômeno humano só, né? A verdadeira igreja de Deus você vai discernindo. A verdadeira igreja de Deus não tem endereço, ela tem encontros. A verdadeira igreja de Deus não tem um lugar, ela tem compatibilidades de fé. A gente vai encontrando essa igreja quando a gente é essa igreja. Então você vê quantas vezes aqui eu aconselho pessoas a procurarem um grupo, uma igreja que não se corrompeu, que seja um lugar bom, porque Deus sabe que aonde quer que haja algo, ainda que com cara de instituições, mas que seja um lugar sincero, onde se ensine minimamente ainda o Evangelho e as relações humanas não sejam fiscalizadas e nem controladas e nem manipuladas e nem anticristificadas. Eu estou sempre, quando eu encontro esse lugar, eu fico feliz. Ou quando tem reuniões assim, eu fico feliz, como hoje de manhã. Eu recebi uma cartinha aqui daqueles queridos lá da Igreja Catedral de Deus de Goiânia, que já tem agora aqui em Brasília. Lembra que eles estiveram aqui com a gente semana passada? Sim. 4 rapazes, tão simpáticos e meigos. E hoje é que eu fiquei sabendo um pouquinho como é a igreja deles lá. Eles disseram que estão se reunindo há 6 anos, já são 700 pessoas. Olha, assistindo a Vem Ver TV e o Papo de Graça todos os dias. Eles foram formando essa igreja, esse grupo. E ele disse: o senhor, sem saber, nos pastoreia aqui diariamente, porque nós todos assistimos. São os 700 agrupados do nosso grupo. Vem o Papo de Graça, Vem Ver TV, todas as mensagens, os estudos, tudo. O senhor nos pastoreia e nós nos ajudamos. Eu amo ver encontros humanos acontecendo. Mas eles se encontram para ver o Papo de Graça, essas coisas, ou eles também veem cada um no seu canto? Cada um vê no seu canto e se nos encontros deles eles têm também coisas comuns. Aí eles rodam vídeo. Ou então eles pegam, passam e conversam a respeito. Olha só que legal. Isso já são 700 pessoas em Goiânia num único grupo. Fora os grupos do caminho lá em Goiânia, outras coisas assim. Pois bem, minha alma sabe que quando a congregação é boa, é bom congregar-se, porque não é bom que o homem esteja só. Mas no caso dele, eu ouso dizer, não procure uma igreja. Considerando os seus traumas, aquilo a que a sua depressão também se vincula, conforme você disse, que a passagem pela igreja deixou você num estado piorado. Mais dores, muitas dores. Muitas dores, de modo que para que você precisa correr esse risco agora? Não é a hora. O que você precisa hoje, meu amigo, são algumas coisas muito simples. Você perguntou como servir. Aliás, eu quero mudar de ideia assim. Eu não sei onde ele onde ele mora. Mas se ele me dissesse onde ele mora e tivesse um grupo bom,
aí do lado dele, eu gostaria de estimulá-lo a ir para lá. Mas por enquanto eu vou fazer de conta que não existe nada ao teu redor. Eu creio naquilo que eu preguei hoje de manhã. O que eu preguei hoje de manhã é a mesma coisa que Isaías capítulo 58 ensina. Que a religião da depressão, capítulo 58, do verso 1 ao verso 3 e 4, descreve a religião da depressão, da autopiedade, do choramingo. Deus faz isso por mim, senão a minha alma se entristece. E tudo que apresenta diante de Deus é uma agenda de caprichos pessoais. Isaías 58 diz, isso aqui só arrebenta, frustra, adoece e não cura. O que cura, leia lá, não está escrito assim lá. Eu estou crendo que você está com a Bíblia aberta aí, vocês todos. Isaías 58. O que cura, ele disse, é curar feridas de doente em hospital, tratar de vizinhos enfermos, ajudar amigos que estão carentes, procurar pessoas que estão em situação concreta muito difícil, visitar os que não conseguem sair de casa por uma dificuldade concreta, uma paralisia, uma doença, ou porque estejam velhinhos ou morrendo na solidão. O que cura a gente é tomar o partido do que seja libertário em favor do próximo. O que cura a gente são as atividades e proatividades do amor. O que cura a gente é servir, diz lá. O que cura a gente é dar a vida. O que cura a gente é não buscar ser servido. Olha só, como tudo que eu disse de manhã, você representou na sua vida aqui agora. Uma das coisas que você se queixou é de que a igreja não te serviu, não é? Não te ligaram, não te procuraram, aumentou a sua depressão. As outras frustrações anteriores estão na base da tua depressão. Meninas que não ficaram, que você disse que hoje voltam na cabeça dele, né? Relacionamentos passados. Então ele fica querendo se rejuvenescer, se regratificar só com 22 aninhos. As lembranças que lembrando de namoradinhas de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos de idade. Porque parece que ele virou um senhor de 99. Com 22 anos. Que vai morrer no ano que vem. Aí fica querendo trazer à memória coisas felizes de um passado. Meu Deus, você só tem 22 anos, cara. Você não tem nem passado ainda. Então, por favor, tente viver o presente, meu amigo. Com toda a alegria de hoje. Mas sem essa autopiedade, porque com essa autopiedade será impossível. Então procure. Niterói. Niterói? Então olha aí, Niterói, você tem, por exemplo, a Igreja Presbiteriana do pastor Leandro. Procura aí, Igreja Presbiteriana, pastoreada pelo pastor Leandro. É um jovem pastor que eu praticamente nem o conheço, porque quando eu pregava lá em Niterói, ele era menino. Mas os meus filhos o conhecem. E o meu amigo Cessé, filho do reverendo Antônio Elias, me dá um bom testemunho dele. E a mãe dos meus filhos, a Alda, que tem ido lá com alguma regularidade, me dá também um bom testemunho dele. Então procure a Igreja Presbiteriana, procure o pastor Leandro, diga que eu o enviei até ele, por favor. Tá bom, meu amigo? Faça isto. Agora, aí em Niterói você vai encontrar, e se você procurar, muitas chances de servir. Mapeie, procure serviços de natureza social institucionalmente bem estabelecidos, que não tenha maracutaia. Se ofereça como voluntário, você vai ver que a sua depressão acaba rapidinho, cara. Sua depressão, nem todas são assim, mas a sua está caracterizada por autopiedade, que
nasceu das suas frustrações diversas e cresceu na autovitimização, que reclama inclusive de que a passagem pela igreja não lhe valeu nada porque ninguém correu atrás de você para dizer: oi, estamos sentindo sua falta. Claro que um bom grupo sente a falta dos outros e tenta fazer contato, mas nem todos são assim. Quer ver um exemplo disso? Aqui no Caminho da Graça é nosso princípio. Está declarado desde o princípio. É nosso princípio que qualquer pessoa que se ausente e não informe, não avise, não diga que está viajando, que vai mudar para outra cidade, que vai fazer doutorado na Hungria, que sumiu, a gente entende que o cara desistiu. Porque numa época de comunicação onde o Alasca e a Ceilândia, em relação ao WhatsApp, não estão distantes nem um pouco, está tudo do mesmo tamanho, na mesma distância, um cara que não informe uma comunidade que existe toda ela antenada, digitalizada, conectada, com meios de comunicação de todos os tipos, não diz nada, é porque ele não está afim. Ora, se ele não está afim, quando ele veio, ninguém sabia que ele queria, portanto ninguém foi atrás dele, ele veio porque ele quis. Agora que ele não quer, ninguém vai encher o saco dele. Isso é um princípio aqui no Caminho da Graça para gente adulta, porque eu tento não imbecilizar quem anda com a gente. Agora, todo mundo que escreve e diz: olha, estou doente, meu filho está passando mal, vou operar, estou angustiado, essas pessoas têm que ser ajudadas e entendidas, acolhidas e ver o que a gente consegue fazer por elas, não é verdade? Então, meu querido, vamos parar com essa história, você só é um garoto, vamos sacudir essa poeira e levantar a cabeça. Aí em Niterói, procura a igreja presbiteriana lá do pastor Leandro. Estou tentando me lembrar o endereço, mas estou com medo de confundir com uma outra, para a qual eu não mandaria você, presbiteriana. Ô, Caio, mas o pastor é atraso de vida, não te mandaria para lá. Mas o Leandro, os testemunhos que eu tenho recebido dele são legais. Eu até a próxima vez que for a Niterói vou tentar encontrá-lo, porque eu já recebi tão bons testemunhos, e ele praticando coisas que são tão diferentes do que normalmente se faz, e tão parecidas com o que eu ensinei a vida inteira e ensino hoje, eu senti uma certa tranquilidade de estimular pessoas lá a esse respeito. Tá bom? Tem até grupo do Caminho da Graça. VNV TV, o canal é você.